Salve galera, eu me chamo Rafiuski, sou tatuador em Rio das Ostras. Município do estado do Rio de Janeiro, e vou hoje contar um pouquinho da história da tatuagem e a sua importância. O intuito desse vídeo é divulgar aos amantes da tatuagem e até aos leigos um pouco da nossa arte milenar, como ela passou por diversos povos, diferentes classes e vem crescendo a cada dia. Todas as civilizações, de alguma forma, marcam os seus corpos. Essa arte, sem dúvidas, uma das mais antigas do mundo. Se você for pesquisar, a maioria das civilizações, ou quase todas, mesmo que não seja com dermopigmentação, com agulha ou algum outro tipo de material, todos os povos se marcam, sejam com tintas ou com adereços, sempre existiu e existirá a arte de marcar o corpo. Mas como surgiu a tatuagem? Existem muitas provas arqueológicas que afirmam que a tatuagem já era feita no Egito entre 2000 e 4000 anos antes de Cristo. Você já deve ter ouvido falar do Otzi. Se você não viu, eu vou contar um pouquinho. O Otzi é considerado o Homem de Gelo, uma múmia que foi encontrada há muitos e muitos anos atrás. Essa múmia foi encontrada na fronteira da Áustria com a Itália. Ela tem idade aproximadamente de 5.300 anos. Alguns alpinistas, passeando pelo local, trabalhando, encontraram o corpo e acharam que era de um outro alpinista que tinha morrido ali, mas quando levaram e foram estudar esse corpo, perceberam que ele tinha 5.300 anos de idade. Encontraram em seu corpo 61 marcas de tatuagem. O Otzi é considerado a múmia mais antiga tatuada do mundo. A maioria das marcas do Otzi se encontravam nas pernas e acreditam-se que eram marcas para fazer um mapeamento de acupuntura. Alguns povos, como os da Polinésia, Filipinas, Indonésia e Nova Zelândia, já marcavam os corpos há muitos anos atrás, seja por uma hierarquia dentro de sua tribo ou algum culto religioso. Essas marcas eram feitas como uma espécie de hierarquia dentro do grupo ou algum culto religioso. De alguma forma eles se marcavam e foi daí que surgiu a palavra tatu. Eu vou contar um pouco para vocês como surgiu essa palavra. O capitão inglês James Cook ao navegar em 1769, chegando às Filipinas e algumas ilhas próximas, encontrou alguns povos aborígenes marcando seus corpos. Essas marcações eram feitas com ossos e espinhas de peixe. Uma espécie de talhadeira e martelo, onde ia marcando e perfurando a pele e injetando tinta. As tintas eram feitas de urucum, carvão e outros vegetais e minerais.
James Cook, ao perceber, ficou intrigado e foi de perto conhecer e entender um pouco mais sobre a arte da tatuagem. Percebeu que o barulho desse martelo nos equipamentos que perfuravam a pele fazia uma espécie de tatu. Era o barulho que ele escutou, daí ele mesmo deu o nome de tatu, levando de volta para a Inglaterra, onde todos os povos começaram a conhecer a tatuagem. Quando James Cook retornou ao seu país de origem com a arte de tatuar, com um novo conhecimento, infelizmente as pessoas começaram a marcar presos, dando assim um sentido negativo para a tatuagem. Desde aí já vem um certo preconceito com a arte de tatuar. Infelizmente, essa técnica também foi utilizada pelos gregos e romanos. Logo, a tatuagem chegou ao Ocidente e começou a conquistar povos. Vou contar um pouquinho como que ela se difundiu, como que ela se espalhou por todos os outros continentes. A arte de marcar corpos, chegando no Ocidente, deixou de ser um culto religioso ou uma forma de hierarquia dentro de uma tribo. A arte de marcar corpos, agora por estética, chegava ao Ocidente e conquistou muitas pessoas, principalmente os marinheiros. A tatuagem se difundiu pelo mar, através dos marinheiros, como eu falei, onde eles marcavam o patriotismo por seu país, um amor ou até mesmo algum elemento que representava um gosto pessoal. Dentre as figuras mais aparentes dentro da tatuagem já no Ocidente, a andorinha, a adaga, caveiras, águias e outros pássaros eram os mais pedidos. O primeiro estúdio de tatuagem surgiu em 1860, 1870 aproximadamente, já com máquinas elétricas, como essa, por uma pessoa chamada Martin Wildebrandt. Martin Wildebrandt foi o precursor da tatuagem nos Estados Unidos e depois vieram outros tatuadores importantes como Samuel Ohio. Samuel Ohio, que fez uma máquina e patenteou e começou a ganhar muito dinheiro com isso. Logo, todas as cidades dos Estados Unidos adquiriram as máquinas e colocaram estúdios de tatuagem em suas cidades. A máquina de bobina foi inventada por Samuel Ohio em 1891, onde ele fez essa patente e conquistou muitos outros tatuadores e amantes da arte, pessoas que queriam seguir ali uma carreira. Essa máquina foi inventada a partir de um furador de papel criado por Thomas Edison. Thomas Edison fez o furador de papel, Samuel Ohio pegou a ideia de furar, aumentou a velocidade e fez a máquina elétrica que até hoje é utilizada em todos os estúdios de tatuagem. Com isso, a popularidade da tatuagem cresceu muito. Muitos tatuadores
começaram a surgir, muitas pessoas começaram a querer se tatuar. Em algumas cidades, marinheiros faziam filas para se tatuar. Como eu disse, a tatuagem se difundiu através do mar pelos marinheiros que, ao sair em jornada do seu trabalho, marcavam seus amores, suas ideias, seus pensamentos, sua coragem. Como eu disse, a tatuagem se difundiu através do mar pelos marinheiros. Eles trocavam informações e, como um navio ou um barco atraca sempre de porto em porto, a tatuagem foi levada de porto em porto, conquistando cada vez mais adeptos. Mas a tatuagem não se difundiu só pelo mar, ela também se difundiu pela terra. E pela terra, o elemento que levou e difundiu essa tatuagem foi o circo e os artistas circenses. Então, pelo mar foram os marinheiros, que atracavam de portos e portos, e pela terra, o circo, que é itinerante, cada hora estava em um local diferente. O circo teve uma importância muito grande porque ajudou a divulgar a tatuagem através do freak show, uma espécie de show dos horrores, onde ali tinham pessoas muito magras, pessoas muito gordas, pessoas altas, baixas, anões. E os corpos marcados, que se tornaram uma atração para o público. Pessoas diferentes de um padrão estético acabaram sendo espetáculo, e os corpos marcados estavam inseridos dentro deles. Podíamos assistir a mulher mais marcada do mundo, o homem mais marcado do mundo, assim como o homem mais alto, a mulher mais gorda. Isso se tornou uma verdadeira atração dentro do circo e muitas pessoas começaram a querer se tatuar para poder começar a ganhar dinheiro, já que o freak show pagava muito bem. Logo, marcar o corpo, ter o corpo marcado, se tornou uma das atrações mais bem pagas do circo. Gus Wagner foi considerado o homem mais marcado da América. Além de artista circense, ele também era tatuador. Não podemos deixar de falar de uma pessoa muito importante que foi Maud Wagner. Maud Wagner foi esposa de Gus Wagner, tiveram uma filha chamada Lovetta Wagner, que tatuou até a década de 70. Lovetta sempre tatuou com a técnica hand pocket, fazia com a própria mão e as agulhas, as perfurações e as marcas nos corpos. Ela optou por tatuar assim porque achava mais tradicional. Maud Wagner foi considerada assim a primeira mulher tatuadora da história, uma pessoa que tem extrema importância no mundo da tatuagem.
Por não haver mercado de trabalho para as mulheres, o circo ajudou muito essas mulheres a conquistar o seu espaço, a ter sua independência financeira, sua independência de vida e poder viajar e se locomover junto com o circo. Por ser itinerante, o circo dava liberdade das mulheres irem aonde queriam, sem dar satisfação para ninguém. Logo, muitas mulheres se juntaram ao circo, começaram a ser tatuadas para se apresentar, começaram a aprender a tatuar para tatuar outras mulheres, onde cresceu aí um grande grupo de artistas circenses. Na década de 20, a tatuagem estava muito popular, mas ela conquistou espaço mesmo dentro do mercado na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Os marinheiros iam para a guerra e queriam marcar em seus corpos seus amores, suas mulheres, seus filhos, seus maridos. Ali eles queriam representar o patriotismo e o amor por seus exércitos. Nessa época, a tatuagem geralmente era feita pequena. Os barcos atracavam nos portos e os marinheiros tinham pouco tempo, às vezes 1 ou 2 dias ou até algumas horas, para poder sair, ir para os bares, os prostíbulos e conhecer o circo, que era uma das principais fontes de diversão dos marinheiros. Sendo assim, tinha-se pouco tempo para fazer uma tatuagem grande, então as tatuagens eram pequenas, que são chamadas hoje de flashes. Durante a guerra, a maioria dos marinheiros começaram a se marcar, se tatuar, conhecer novos estúdios e atracar, como eu disse, de porto em porto para fazer em cada local uma arte diferente em seu corpo. Um dos nomes mais conhecidos dentro da tatuagem, do início da tatuagem moderna, por que a gente chama de início da tatuagem moderna? Porque a tatuagem, a princípio, era feita pelos aborígenes. Quando chegou ao Ocidente, que começaram a se marcar por estética, ela passou a ser o início da tatuagem moderna. Um dos principais nomes da tatuagem moderna é Sailor Jerry, que hoje é visto como o pai da tatuagem moderna. Sailor Jerry foi um marinheiro que não era militar, ele navegava entre os portos, era um bon vivant, onde ele aprendeu a tatuar e foi difundindo sua arte através dos portos e dos lugares onde ele parava. Sailor Jerry foi um dos primeiros a terem catálogos, a desenhar artes exclusivas, por isso ele ficou muito conhecido, principalmente quando ele chegou ao Havaí e começou a retratar toda a beleza havaiana nas suas tatuagens. Sailor Jerry foi um tatuador muito importante para difundir a nossa arte e fez com que ela fosse cada vez mais respeitada. O nome real de Sailor Jerry era Norman Collins e ele morreu em 1973. Sutherland MacDonald começou no exército britânico em 1880 e se tornou profissional em 1890. Ele tatuava em sua casa em Londres e por causa dele nasceu a palavra tatuista. Um funcionário das listas amarelas, do catálogo de informações, chegou à sua casa perguntando qual era a sua profissão. E ele falou: eu sou um tatuador artista. Daí nasceu a palavra tatuista, que é utilizada até hoje. Sutherland MacDonald tatuou reis e rainhas, pessoas importantes, e em troca disso ele adquiriu a tinta azul. A tinta azul não era muito conhecida, não era muito convencional dentro da tatuagem moderna. Apenas pessoas importantes tinham essa tinta para pintar seus quadros, então ela tinha um valor muito mais alto do que as outras cores. Sutherland MacDonald foi o primeiro artista europeu a adquirir o azul e, consequentemente, o verde, feito a partir do amarelo e o azul. Ele tatuou aristocratas, filhos da rainha Vitória e o rei da Dinamarca. Sutherland MacDonald também foi de extrema importância para o respeito à nossa arte. Outra pessoa importante, já americana, é o Capitão Coleman.
Capitão Coleman teve extrema importância dentro da tatuagem para que ela fosse difundida e aceita, já que era vista com muito preconceito. Capitão Coleman nasceu em Ohio em 1884 e rapidamente ficou conhecido como um dos principais tatuadores do mundo. Capitão Coleman morreu afogado e deixou toda a sua fortuna para a caridade. Essa fortuna ele adquiriu tatuando por causa da sua fama e de sua importância dentro do mundo da tatuagem. Vamos falar agora um pouquinho de Paul Rogers. Paul Rogers foi um tatuador da Carolina do Norte que tem extrema importância porque ele ensinou aos artistas circenses a técnica da tatuagem. Paul Rogers também desenvolveu máquinas e seus equipamentos eram os melhores que existiam dentro do mercado. Paul Rogers não bebia, não fumava e não tomava café. A tatuagem moderna apresenta algumas características específicas. Essas características são trazidas até hoje por tatuadores old school que querem manter a tradicionalidade do estilo. Entre essas características está a paleta reduzida de cores, onde eram utilizadas cores preta, vermelho, azul, amarelo e o verde. Apenas as primárias, o preto e o verde. Essa redução de cores se dá pela dificuldade que os tatuadores tinham em adquirir novas cores, assim como a dificuldade que eles tinham em adquirir agulhas mais precisas, onde eles às vezes afiavam a própria agulha para poder afinar suas pontas. Por causa dessa dificuldade com as agulhas, uma das características principais da tatuagem tradicional são os traços grossos, que são trazidos até hoje dentro da tatuagem old school. As tintas eram feitas de carvão, urucum e alguns minerais. As fontes que alimentavam as máquinas eram brutas e pesadas. Não existia tecnologia para fazer os decalques e colar o desenho na pele, onde o tatuador tinha que ser muito bom na arte do freehand, desenhar à mão livre na própria pele. Dentre os elementos mais importantes e mais tatuados no início da tatuagem moderna está a andorinha. A andorinha é um pássaro que não vai muito adentro do mar. Então, quando o navegador às vezes estava ali há 1 mês, 2 meses navegando e avistava uma andorinha, ele percebia que estava chegando próximo da terra, o que trazia para ele uma sensação de alegria, de felicidade, de retorno ao lar. Por isso, eles tatuavam a andorinha em seus corpos para representar essa alegria. A tatuagem de andorinha era feita por navegadores experientes. Uma andorinha representava 5.000 milhas náuticas. O marinheiro que tinha 2 andorinhas, com certeza, era um navegador muito experiente. Dentre as partes do corpo que eram mais tatuadas com andorinha está o pescoço, o peito e as mãos. As rosas também eram muito feitas porque representavam o amor por alguém, o amor pela família. Então, as rosas sempre eram vistas nos corpos dos marinheiros. E também dos artistas circenses. Uma rosa preta representava o luto por alguém que já se foi. Também era comum ver símbolos militares e também embarcações. Essas embarcações representavam o trabalho desses marinheiros e esses símbolos militares, as forças armadas que eles serviam. A pantera é um elemento muito comum também dentro da tatuagem, por representar o maior felino da América.
A pantera se destaca entre as marcações pelo corpo. Sendo o terceiro maior felino do mundo e o maior da América, como eu falei, os marinheiros representavam como forma de coragem, um simbolismo de vitória e de independência. As adagas e punhais também eram muito tatuadas, como são tatuadas até hoje, representando defesa e coragem. Um dos principais elementos que eram tatuados, e é ainda tatuado até hoje, representando a tatuagem principalmente americana, é a águia. Quando os Estados Unidos adquiriram a sua independência, 13 estados se uniram e queriam representar de alguma forma essa independência. Chegaram à conclusão que o símbolo da águia era o mais tradicional e que representava melhor essa independência. A águia, além de representar a independência, representa força, coragem e patriotismo, principalmente entre os americanos. Mas como a tatuagem chegou ao Brasil? Relatos mostram que a tatuagem chegou ao Brasil através do Porto de Santos. Por um dinamarquês chamado Luke. Assim como nos Estados Unidos e na Europa, a tatuagem chegou ao Brasil através do mar e dos portos. Luke foi um tatuador de extrema importância para a tatuagem brasileira, onde se difundiu através dos estados. Infelizmente, a tatuagem no Brasil foi muito adepta pelas pessoas que viviam nas cadeias, trazendo assim uma representação de coisa ruim, de preconceito entre a sociedade. Luke ficou muito conhecido, principalmente por tatuar surfistas nos anos 70. Entre eles, tatuou o Petit. Caetano Veloso compôs a canção Menino do Rio, baseado nessa história. No estúdio de Luke existia uma placa que dizia: se você não tem uma tatuagem, você não é um marinheiro. Se mudou para Arraial do Cabo, onde viveu os últimos anos de sua vida. Morreu em 1983. Com o passar dos anos, a tatuagem evoluiu muito e hoje podemos ver magníficas tatuagens realistas. As tatuagens antigas começaram a ser chamadas de old school e merece ser respeitada por sua história, por tudo que ela representou e por ser a raiz dessa árvore que hoje dá tantos frutos. Eu sou o Rafilski, sou tatuador há 16 anos na cidade de Rio das Ostras, trabalho com a arte tradicional, o estilo old school, e quero divulgar cada vez mais a nossa história. Lembrando que essa é a contrapartida do projeto Cultura nas Redes, um incentivo da Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro.